Boa noite, ouvintes da Rádio do Axé. Aqui quem fala é seu irmão Ronaldo Pereira, começando mais um programa Papo de Umbanda. E o Papo de Umbanda, como muita gente pediu e ele aceitou, ele voltou. Fala, Pai Léo! Olá, boa noite a todos, que a paz de Oxalá esteja com todos. Grande prazer estar aqui mais uma vez, conversando aí com todos vocês. Pai Léo, antes de qualquer coisa, eu posso fazer um negócio com o senhor? Vamos lá. O senhor tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Ah, que bom. É o seguinte, vai entrar aí uma brechinha aí, o senhor quer fazer um programa com a gente? Vamos lá. Ah, podemos fazer sim. Que bom. Porque aqui eu só tenho gente do bem, entendeu? E o Pai Léo eu conheço, eu sei que ele é uma pessoa do bem, é uma pessoa muito bacana, tá? É uma pessoa assim maravilhosa, ele, a mãe Priscila, conheço eles pessoalmente, já fui tratado no terreiro deles, como eu disse anteriormente, né? Terreiro maravilhoso, gente, nossa, muito boa, sabe? Não tenho... Se eu falar que eu não gostei de alguma coisa, eu tô mentindo, tá? Obrigado. O respeito ali é imenso, sabe? Então eu gosto de gente assim, que eu conheço, que eu sei do respeito, que eu sei um pouquinho da história. E o Pai Léo, ele fez questão de uma vez me contar um pouquinho da história dele, né? E no programa anterior eu acho que o Pai Léo também falou alguma coisinha sobre a história dele, que ele veio de um outro terreiro, tudo mais, e batalhou até chegar até onde ele chegou. E graças a Deus, olha, a casa do Pai Léo é muito abençoada, sabe? Os filhos de fé lá, que eu notei, de uma educação assim, olha, fantástica, sabe? E eu sempre pego todas as coisas boas que tem nas outras casas de exemplo para nossa casa, sabe, Pai Léo? Eu sempre falo para os nossos irmãos assim, vocês não têm que olhar se tem alguma coisa ruim acontecendo naquela casa ou não. Vocês têm que olhar o que é bom, tá? O que é ruim vocês deixam pra lá, o que é bom a gente pode somar aqui. Só que na casa do Pai Léo eu não consegui enxergar alguma coisa que fosse ruim, não, viu? Olha, eu só enxerguei, sabe, maravilhas. E não tô falando, muito feliz. E não tô falando isso porque o senhor está aqui não, tá? Porque o senhor sabe que eu já falei isso fora da rádio pro senhor. Sim. Né? Então, eu que agradeço aí a confiança. Nossa. E todo mundo tá ouvindo, viu? Muitos filhos de santo aí me mandando mensagem que tá ouvindo. Então manda bem em nome deles, né? Então depois eles vão ter que mandar as perguntas aqui pra gente poder encaminhar pro Pai Léo, né? Porque aqui hoje o Ronaldo não vai fazer programa não, tá? Hoje vocês me esquecem. Hoje eu quero ouvir o Pai Léo, entendeu? Eu quero ver todo mundo fazendo perguntas pro Pai Léo. Hoje o Ronaldo só vai participar se mandando as perguntas, tá, Pai Léo? O programa hoje é do senhor, o Papo de Umbanda hoje é seu. Obrigado. Tá Obrigado. Certo? Mas é bom interagindo também. Que aí a gente vai desenrolando o assunto melhor, né? Isso é verdade, mas é que o povo gostou tanto, mas tanto do programa anterior, que o que acontece? É bom a gente ouvir, tá? Um outro dirigente, ou sacerdote, ou babalorixá, como queiram chamar, né? Falando um pouco, sabe? E eu também gosto de ouvir, porque eu aprendo muito. Eu sempre falei um negócio, na nossa religião não tem aquele eu sei tudo, sabe? Tem aquele eu não sei nada, mas eu aprendo cada dia um pouquinho mais. Não é verdade? A gente está bem longe de saber tudo. É verdade, né? E vamos falar sobre o que hoje, Pai Léo? Então, você comentou um pouquinho que eu falei da minha história, né? Uhum. Um pouquinho antes de eu me tornar, né, de entrar para Umbanda, né? Todos nós temos sempre um princípio. Eu, por exemplo, cheguei até a juntar documentação para ser padre, né, da Igreja Católica. Nossa. E é uma coisa um pouquinho interessante. Assim, eu ia ser padre, eu frequentava a igreja, né, diariamente, e eu ia ser padre. Coloquei na minha cabeça que eu ia ser padre.
E aí, um belo dia, eu tive um sonho, né? Parece aqueles chamados, né? Parece historinha de filme. Mas eu tive um sonho onde eu via, né? Naquela época eu era católico, então eu via o coração de Jesus, de manto vermelho. E ele pegava na minha mão e me chamava. E falava que eu tinha que ficar ao lado dele. Eu fui conversar com um padre, aí um padre, né? Que era da igreja, falou para mim, olha, isso com certeza é um chamado vocacional. Eu tinha 15 anos na época. Ele fez assim, isso com certeza é um chamado vocacional. Mas a minha pergunta é, você tem certeza que você quer ser católico? Você tem certeza que você compactua de tudo da igreja? Aí eu parei, pensei um pouquinho e falei pro padre, falei, olha, sinceramente eu acho que não. Eu falei, então procure uma outra religião, com certeza o seu sacerdócio vai ser muito bem utilizado naquilo que você acredita piamente. E assim é comigo até hoje na Umbanda, né? O sacerdócio é a minha vida, eu não tenho nenhum tipo de ganho material com a minha casa ou com o meu sacerdócio, eu não dou cursos cobrados, os cursos que eu dou é somente para os filhos da minha casa gratuitamente. Então eu não vivo da religião, né? Eu vivo para a religião. É uma coisa que eu tive assim como missão na minha vida, e por mais que a gente passe os percalços aí, nós sempre estamos aí, né? Para apanhar, para às vezes receber um pouquinho de louvores, mas eu fiz do sacerdócio a minha vida, e é isso que é o importante. E por isso que eu tinha comentado com você que eu achava legal para os nossos ouvintes a gente falar um pouquinho, né, do princípio da nossa religião, da onde vem a nossa religião, né, não entrando doutrinariamente nos assuntos, mas de uma forma geral, os fundamentos da Umbanda são fundamentos universais, independente das casas. Eu achava legal a gente começar por aí. Vamos lá. Então, para quem está ouvindo a gente, né, muito se roda, né, no nosso misticismo, nos mistérios aí, de a Umbanda, como funciona, aí procura no Google um texto, alguma coisa daqui e dali. Então, quando nós procuramos assim, rapidamente, na internet ou em livros, nós sempre vamos chegar lá no dia 15 de novembro de 1908, onde o médium Zélio Fernandino de Moraes, né, numa sessão espírita alguns dias antes, né, participou, e o caboclo das 7 encruzilhadas, que hoje, né, dito mesmo pelos dirigentes da casa que ainda está aberta, que é a Nossa Senhora da Piedade, lá no Rio de Janeiro, dito que na verdade era um frei, né, que se passava, que usava a forma fluídica de um caboclo, né, que era o caboclo das 7 encruzilhadas, aonde ele vinha e ele pediu uma flor que ficasse na mesa. E aí os outros que estavam ali naquela mesa começaram a perceber que não era um espírito de tantos conhecimentos pela sua formagem fluídica, pela sua forma fluídica ser um caboclo, ser um índio. E assim esse índio, né, levantou-se da mesa e falou que ele iria fundar uma religião, aonde seria uma religião sem preconceitos e abarcaria aí todos os espíritos, independentes das formas fluídicas que eles tivessem, que esses espíritos pudessem se manifestar. Então isso nós temos, nós bandistas, né, dirigentes, como a fundação da Umbanda, né, no dia 15 de novembro de 1908, lá em Niterói, casa que parece, se não me engano, que foi até destruída já, né, era uma casinha pequena, mas esse templo ainda existe hoje no Rio de Janeiro. Mas pesquisando um pouquinho mais, nós acabamos descobrindo, né, eu particularmente sigo tal filosofia, que o médium, né, o Pai Zélio, ele não é que ele fundou a Umbanda, né, e sim ele codificou a Umbanda, né, ele trouxe à tona um ritual que já acontecia, né, dentro da senzala por alguns negros, até mesmo pelas benzedeiras, pelos benzedeiros, né, da época. Sempre houve essa manifestação dos espíritos. E isso, quando me perguntam, pai, o que é Umbanda? Eu digo que a Umbanda, ela é a caridade, ponto. Não tem outra explicação para a Umbanda. Tudo que nós formos falar, orixás, guias, caboclos, formas fluídicas, ferramentas, tudo isso são supérfluos, né? A Umbanda, ela é a prática da caridade através da manifestação por espíritos. Seja numa casa de pedra com caboclos de grandes penachos, seja numa casa, numa sala onde tem 2 pessoas sem nenhum tipo de ferramenta. O importante é a prática da caridade, é isso que é o fundamental, a grande pedra fundamental aí da nossa religião. E falando um pouquinho sobre essa nossa religião, nós tivemos alguns acontecimentos, né, históricos. Eu, no meu curso esotérico, eu sempre começo o nosso curso falando um pouco de algumas curiosidades que poucas pessoas sabem. Mas o Zélio Fernandino de Moraes,
né, ele só trabalhava com 2 linhas nessa época, né? Era só preto velho, caboclo e criança, né? A Umbanda foi fundada somente por essas 3 linhas, né? Não existiam outras linhas. Quando a Umbanda foi chegando, né, em outros lugares, veio aqui para São Paulo e foi no interior, no norte, no nordeste do nosso país, encontrou-se alguns cultos que lá já existiam, né? Como o catimbó, como a jurema, como a pagelança, e aí os caboclos boiadeiros, né, os encantados, os espíritos dos encantados foram se agregando. Eu digo que a Umbanda ela é uma religião, para mim, eu sou apaixonado por ela, eu sempre disse, e para mim a Umbanda é uma das religiões mais perfeitas, porque ela, diferente das outras, ela não quer impor, né? O cristianismo e tantos e tantas, agora mesmo nós temos o caso na Síria dos muçulmanos. As religiões têm essa característica de chegar num lugar, num vilarejo e impor a verdade deles, e a Umbanda não faz isso. A Umbanda agrega. Se nós formos pegar o Xangô do Pernambuco, né, o Batuque lá do Rio Grande do Sul, ou pelo nosso país inteiro, vários traços da Umbanda, ela vai se apegar naquilo que já é cultural daquele povo. E foi isso que aconteceu quando ela foi para o norte, para o nordeste, tá? Aí com a ajuda do mestre Apacane, né, do Mate Silva, lá próximo aos anos 60 e anos 50, que aí foram aparecendo esses caboclos boiadeiros, esses encantados, que hoje na Umbanda nós conhecemos como os boieiros, os marinheiros e os ciganos, né? E só depois, com a fundação da Umbanda Esotérica, né, com alguns conhecimentos até mesmo do Omolocô, aí o pai Ronaldo vai poder até me interromper para falar um pouco mais, que ele toca o Omolocô, só com o Omolocô, né, com o Tata Tancredo da Silva Pinto, que aí mesmo veio o que nós conhecemos hoje como Umbanda, que é a roupa branca, as guias no pescoço, né, a gira, né, todos de pé, os atabaques, que isso na fundação da Umbanda não existia. Até hoje, o templo Nossa Senhora da Piedade, todos os médios ficam em formato de mesa branca, sentados numa mesa sem atabaque. E isso só veio aparecer com o Omolocô, com essa africanização da Umbanda, que só veio aparecer bem depois. Os orixás, né, as saudações veio aparecer bem depois, não lá da fundação. Por isso que é muito importante nós como médios, né, nós como umbandistas, conhecermos aí um pouquinho do bar, né, um pouquinho da história. Eu sempre digo isso: quem sabe da sua história, né, conhece o seu futuro. Aquele que fica muito longe da sua raiz não sabe daqui a pouco que fruta está dando. Então é muito importante nós conhecermos como que fundamentalizou. E é isso que eu falei, só com o Omolocô que os Exus foram aparecer na Umbanda. A Umbanda aí teve aí 50, 60 anos aí que não existia manifestação da esquerda. Tá por aí, pai Ronaldo? Tá, tô sim, tô observando, ouvindo, né, dizendo melhor. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me interrompe. Ah, pode deixar, mas eu tenho certeza que não vou precisar interromper, né? A minha confiança em você é muito grande, né? Então, só um detalhe. Pode falar um pouquinho do Omolocô, que eu acho que muita gente também não conhece. Na realidade, o Omolocô, tá? Ele começou assim, né? Ele começou praticamente aqui no Brasil, no Brasil, tá? Com a saída do Tata Tancredo do Candomblé, quando o Joãozinho da Gomeia morreu, né? Então ele se afastou do terreiro do Joãozinho da Gomeia e fundou o Omolocô, tá? O Omolocô, tá? Tem assim como a Umbanda, tem algumas vertentes, tá? Nenhum Omolocô, vamos dizer assim, é totalmente igual ao outro. Assim como a Umbanda também, ela se diferencia muito. Um sacerdote que, por exemplo, fez um curso de sacerdote no Rubens Saraceni, um exemplo, tá? Lá teve, por exemplo, 20 sacerdotes. Nenhum deles vai dirigir a casa do mesmo jeito que o outro, tá? Vão dirigir a casa do jeito deles. Eles apenas aprenderam, vamos dizer assim, o básico. O resto, quem toca, eles do jeito deles. Tem o Omolocô que ainda tem sacrifício de animais? Tem o Omolocô. Tem o Omolocô que trabalha apenas com inquices, niquices? Tem o Omolocô que sim. Agora tem aqueles Omolocôs que hoje em dia já não precisam mais de sacrifício de animais, não trabalham apenas com inquices, niquices, sabe? Tem o Omolocô que, por exemplo, uma vez até
falaram que eu não entendia nada de Omolocô, né? Aí eu falei, por que não, meu irmão? Ele falou assim, não, porque o Omolocô não é isso que o senhor toca. Eu falei, tá bom, então, eu sou uma pessoa assim que eu não sou de briga, sabe? Eu não sou de briga. Tá certo. Eu tenho o meu jeito de enxergar a coisa. E eu posso falar pro senhor assim, olha, eu aprendi durante mais ou menos uns 5, 6 anos com o Tata Antônio, tá? Que ele foi muito próximo ao Tata Tancredo. Então eu aprendi com alguém, sabe, um pouco tarimbado. Pode ser que alguma coisa eu não tenha aprendido direito, e esse irmão pode ter até me questionado, né? Então, mas a gente tá sempre aprendendo, sabe, gente? Infelizmente, Pai Léo, a nossa religião, muitas pessoas da própria religião atacam a gente mesmo. Por exemplo, vamos dizer assim, o Ronaldo vai falar, pô, mas eu vou colocar o Pai Léo pra falar na rádio. Pô, será que eu não tô chamando alguém assim que sabe mais do que eu? Ah, não, peraí, eu não vou colocar o Pai Léo, não vou colocar o Bruno, não vou colocar o Lúcio, que sabe de Quimbanda, não vou colocar o Sandro Jureneiro. Por quê? Porque eles vão mostrar que eles sabem mais do que eu. Mas peraí, o Ronaldo tá aqui pra aprender, sabe? Se o Ronaldo soubesse de tudo, o Ronaldo não precisaria estar hoje aqui nessa rádio, o Ronaldo não precisaria estar ouvindo, lendo tudo que o Ronaldo lê, sabe? Porque nem encarnado, né? Se o Ronaldo soubesse tudo, nem encarnado ele precisaria estar. Porque eu sou um devorador de livro assim, sabe? Eu como as palavras. Quanto menos tempo você imaginou, eu já li 2, 3 livros, sabe? E eu gosto muito de ouvir, por exemplo, esse programa de hoje. Eu não sei o que eu tô falando. Eu só vou saber o que eu falei lá pra quinta, sexta-feira que eu vou ouvir esse programa. Porque na hora que a gente tá aqui, Pai Léo, a gente tá soltando aquilo que vem da gente. Sim. Entendeu? É isso mesmo. Então, o que acontece? A gente, ouvindo isso, eu posso daqui 2, 3 dias ouvir e falar, nossa, eu falei isso, eu nem mais lembrava disso daí, né? Então, o que acontece? Isso daí é aprendizado para todos nós, gente. Vamos parar de falar assim, o Pai Léo tá concorrendo com o Ronaldo. Ninguém concorre com ninguém nessa vida, gente. A gente não tá aqui levando empresas, tá? Aonde eu vou ter que concorrer com o Pai Léo para ganhar meu pão, tá? E outra coisa, se eu tiver que concorrer com o Pai Léo honestamente, eu vou concorrer, tá? Mas não é esse o intuito da coisa. Quando eu falo, se eu tiver que concorrer honestamente com o Pai Léo, eu vou concorrer. Eu não quero dizer em concorrência assim, de parte assim, de falar para um filho do Pai Léo, vai pra minha casa que minha casa é melhor do que a do Pai Léo, né? Se algum filho do Pai Léo chegar pra mim e falar, posso visitar a sua casa? Pode, mas trabalhar você não vai. Porque filho que fala, eu vou na sua casa para visitar, ele vai sentar ali e vai visitar, ele não vai incorporar. Mas é por aí mesmo. Ele não veio para trabalhar. Esse negócio de concorrência, né? Uma vez me procuraram uma agência de publicidade de Umbanda, eu nem sabia que isso existia. Aí essa agência veio me propor, né? O senhor não quer fazer um convênio com a gente de R$500 por mês e nós vamos promover a sua casa, né? Promover a publicidade da sua casa. Aí eu ainda respondi pra menina assim, eu falei assim, primeiro, se você colocar minha casa na mídia, né, publicidade, isso vai atrair o quê? Mais pessoas. Pessoas vai atrair o quê? Mais problemas. Então eu não quero publicidade na minha casa. Eu gostei. E pior é que é verdade, né? A gente fala assim, problema, né? Lógico que não são todas as pessoas que nos trazem problemas. Quando nós falamos problemas, nós não estamos querendo falar que as pessoas prejudicam, ao contrário. São os problemas, né? São os cuidados que nós dirigentes cuidamos dos nossos filhos, que traz para nós mais aprendizado, mais luz, né? Tudo isso que é o que nós buscamos, que é a nossa missão. Mas eu falei para ela, eu achei interessante, publicidade de casa como se fosse uma empresa, e Templo de Umbanda não é empresa, né, para ter publicidade. Templo de Umbanda, ele é levado como se fosse
ele é uma igreja, né? Uma ONG. Não tem esse negócio de, eu vou competir, filho de santo, com esse, eu preciso ter mais filho do que aquele. Isso é uma grande bobagem. Nós precisamos primar sempre pela qualidade, não pela quantidade. E só voltando rapidinho no que eu estava falando, né, referente à Umbanda, para quem está ouvindo a gente, e uma coisa que nós também temos que lembrar é que a nossa religião, né, ela teve uma outra grande mudança, de uma forma geral, com o mestre Rubens Saraceni, que nós falamos agora há pouco dele, né, trazendo a literatura realmente umbandista, tá? Apesar do mestre Mato Silva e até mesmo do Rivas já terem trazido livros de conhecimento, mas foi o mestre Rubens o primeiro romance aí voltado ao mundo umbandista, e ele trouxe o curso de sacerdócio, que é dado até hoje por outros grandes mestres aí, grandes dirigentes também da nossa religião, independente daquela postura, eu gosto de quem faz curso, eu não gosto de quem faz curso. Independente disso, nós temos que lembrar que isso foi uma grande mudança, né? Uma vez eu ouvindo um conhecido, né, da Umbanda, ele disse que a Umbanda antigamente se falava, você foi pelo amor ou pela dor. E hoje existe uma terceira vertente das pessoas que estão vindo pelo conhecimento, né? A Umbanda hoje tem uma grande massa bem expressiva de pessoas que estão procurando a Umbanda por conhecimento, né? Não é pelo amor e nem pela dor. Pessoas que frequentam os cursos e leem textos e às vezes nem frequentam uma casa propriamente espiritual. Isso também é muito interessante. Não, isso é muito bom, às vezes para a religião, às vezes algumas coisas prejudicam, mas é muito importante que é uma divulgação das nossas doutrinas, das nossas casas, que infelizmente a Umbanda aí continua bem marginalizada, né? Aí é aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, referente ao ego. O grande mal da Umbanda chama-se ego, né? Os pais de santo têm ego, todos os médios têm o seu ego lá fortíssimo. Eu falo isso, enquanto os evangélicos estão preocupados numa bancada evangélica para tentar lutar pelos direitos deles, o umbandista está preocupado se a saia da pombagira vai ser de cetim ou de Oxford, se ela bota uma guia vermelha, se a champanhe está certo ou a história. E infelizmente nós, como umbandistas aí, nós estamos pecando aí nisso. Eu creio nisso. Nós não estamos devolvendo aí para a espiritualidade aquilo tudo que ela nos dá. Eu acho que nós deveríamos aí honrar mais o nome Umbanda, né? Nos abraçarmos mais, em vez de ficar preocupado, igual você mesmo falou, Ronaldo. Mas vai trazer o Pai Léo, e se for para casa do Pai Léo, se for para casa... Eu vou ser muito sincero, se um filho meu chegar, olha, pai, tô saindo da sua casa, tô indo para casa do Pai Ronaldo, ou então tô saindo da sua casa, tô indo na casa do Pai Roberto, que é um grande amigo meu, que é o dirigente da Seara, Fé, Esperança e Caridade, ou tá indo lá para os caminhos do Léo Sul, de tantas outras casas que eu tenho conhecimento, que eu confio nos dirigentes, eu vou falar, parabéns, filho, pelo menos você está indo para uma casa aí que eu confio no dirigente. Nós não temos propriedade, né, referente aos filhos de santo. Pai Léo, eu sei duas coisas. Primeiro, a mãe Valquíria lá do nosso terreiro, ela fala assim, que o seu Zé sempre fala assim, eu não quero mínimos nem médiums, eu quero máximos, né? Pode até parecer uma arrogância e prepotência, mas não é, não. Eu demorei um pouquinho para entender o que ele quis dizer com isso. Quando ele fala assim, eu não quero mínimos nem médiums, eu quero máximos, ele quer mostrar para a pessoa que você pode ser muito mais do que você é, basta você querer, sabe? Então tem gente que pensa que isso daí é uma prepotência, um negócio assim, nossa, assombroso, mas não é, não, é verdade. Às vezes o que acontece? Às vezes você dá também uma injeção no ego da pessoa, não deixar ela vaidosa, essas coisas todas, mas às vezes você dá uma injeção de otimismo, vamos dizer assim, no ego dessa pessoa, tá? Você transforma ela num ser até melhor, entendeu? Então hoje eu entendo mais claro isso que ele quer dizer, tá? Eu quero máximos, não quero mínimos, né? Eu acho que é a questão do objetivo da Umbanda. Qual é o grande objetivo da Umbanda? O grande objetivo da Umbanda é, através da prática da caridade, enaltecer o ser humano. É isso que eu acredito que a Umbanda faz.
o princípio da Umbanda é: você ajudando o próximo, você tem a sua salvação, igual Jesus falou, fora da caridade não há salvação. Então qual que é a verdadeira salvação? A verdadeira salvação é você ficar sentadinho numa nuvem tocando harpa? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a nossa salvação é a paz interior. Então somente com a nossa paz interior, através da caridade, que é o verdadeiro objetivo, a verdadeira busca da Umbanda. Eu acredito muito nisso. Eu acho que muitas pessoas hoje têm esquecido disso, esquecido de qual é o real objetivo de você estar dentro de uma casa de Umbanda. Você não está dentro de uma casa de Umbanda para aparecer, você não está dentro de uma casa de Umbanda para ganhar poderes psicossomáticos, extrasensoriais e ser o grande mago dos magos, né? Coisa de mago aí tem que ver lá o Senhor dos Anéis, não é na Umbanda, tá? Que vai ver isso. Não estou falando mago no sentido do curso, pelo amor de Deus, hein, pessoal, quem estiver me ouvindo. Eu sei que lá no curso do Rubens Saraceni dizem magos, tá? Não estou falando nesse sentido, não. Troca o mago pelo bruxo, tá? É no sentido magístico mesmo, tá? Os grandes bruxos, não é esse o verdadeiro intuito da nossa religião. O verdadeiro intuito da nossa religião é enaltecer o ser humano. Afinal de contas, na nossa religião, na Umbanda, nós temos verdadeiros, vamos dizer assim, magos, que são os pretos velhos, né? As magias mirongas que eles fazem, não tem igual, Pai Léo. Me desculpa, mas não tem igual. Mas você sabe que a gente para um pouquinho para pensar, de vez em quando, né, nós dirigentes, às vezes acontecem algumas coisas, e normalmente são coisas de relacionamentos extra espirituais, né? Relacionamento entre pessoas, que é muito complicado isso dentro de uma casa. E de vez em quando bate aquele negócio, a gente fica meio para baixo. E aí eu acho que cabe bastante, e é uma coisa que eu sempre me pego, é nas coisas tão bonitas que a Umbanda já fez. E, como eu estava falando, enaltecer o ser humano. Tem um ouvinte nosso, que é filho da minha casa, ele até me mandou mensagem agora há pouco aí pelo WhatsApp, que ele está ouvindo, né? E esse médium da nossa casa, ele chegou na nossa casa de uma forma, assim, pela internet, para você ter uma ideia. Ele me conheceu numa sala de bate-papo do UOL, tá? Que era aquela sala de bate-papo que tinha de espiritualidade. E ele me conheceu por lá, e aí depois a gente começou a conversar pelo MSN naquela época, e aí ele disse que queria conhecer a minha casa. Quando ele veio conhecer, era uma pessoa que não andava em lugares escusos, tá? Fazia coisas que não eram coisas corretas, tá? E isso era muito complicado, tá? Nos seus 15, 16 anos aí. Então era uma pessoa que nós sabemos que o futuro dele seria muito complicado. Essa pessoa entrou na nossa casa. No começo nós tivemos medo, porque nós éramos uma casa pequena, era uma casa familiar, e pegar uma pessoa para entrar na nossa corrente que ninguém nunca tinha visto, não conhecia. E aí, graças ao padrinho dele, né, que é o boiadeiro, falou: não, bota esse menino aí para dentro que eu vou doutrinar esse menino igual a gente doutrina um boi, né? E assim foi. O boiadeiro foi doutrinando ele, conversando, e não era doutrina espiritual. Ninguém nunca pegou ele e falava assim: olha, acende vela vermelha para algum, vela verde para Oxóssi. Não era assim que funcionava. Doutrinava ele como pessoa, né? Dava valores pessoais, valores humanos. Era isso que era o grande intuito. Para resumir a história, esse menino hoje da nossa casa, é um dos primeiros membros da nossa casa, hoje é soldado, né, das Forças Armadas, é uma pessoa que tem valores de família, né? É uma pessoa que, eu disse isso quando ele se formou, né, nas Forças Armadas. Eu dei para ele uma placa e eu disse para ele que ele era uma pessoa que me orgulhava muito, me orgulhava como sacerdote, independente de amigo ou de pai de santo. Eu me orgulhava de ser um bandista, de ver que a Umbanda, né, a doutrina de uma casa tinha ajudado esse garoto. E eu acho que é isso que é o verdadeiro objetivo da nossa religião, é pegar aquelas pessoas, né? Uma coisa, eu faço alguns trabalhos sociais, e eu fazendo um dos trabalhos sociais numa casa de menores infratores, um dos diretores falou para mim: você é pai de santo? Eu falei: sou. Ele falou: sabe, nós temos alguns problemas aqui. Nós temos um padre que vem aqui toda semana, e nós temos um pastor que vem de 15 em 15 dias. O senhor sabe que nós temos meninos aqui que acreditam na Umbanda, no kardecismo e no candomblé, e eles se recusam a participar desses encontros. E esses meninos pediram para mim se eu conhecia um dirigente, se eu conhecia um pai de santo que pudesse fazer esse serviço, porque esses meninos se sentem abandonados pela espiritualidade deles.
Então isso me traz uma reflexão que eu acho bem pertinente a essa hora. Uma vez um padre conversando comigo, querendo me doutrinar em uma de várias vezes, já sabendo que eu era dirigente, eu conversei com ele, falei: padre, será que em vez da gente brigar de doutrina, quem realmente é Jesus, quem realmente está certo, quem realmente vai para o céu, e se nós nos uníssemos e fizermos alguma coisa pelo bem comum da nossa sociedade? Você que é dirigente, para pensar. Será que você já conversou com o padre da igreja, da paróquia mais perto, ou do pastor, e já pensou num bem comum daquela região? Era isso que era importante. Nós somos carentes dentro da nossa religião, dentro da Umbanda, de projetos realmente sociais. E quando eu falo projetos sociais, pessoal, nós estamos agora, hoje é dia 22 de setembro, tá? Nós estamos aí há 5 dias de São Cosme e São Damião, que é dia 27 de setembro. Agora, tudo quanto é terreiro que eu conheço vai lá no orfanato levar doce, só que só vai nessa época. O ano inteiro não tem coragem de aparecer por lá. O que é a verdadeira caridade? A verdadeira caridade não é de segunda-feira estar lá dando passe, dando consulta. É tentar fazer um trabalho social mais ativo e principalmente perante aqueles que estão à sua volta, né? Quantos e quantos médiuns são professores e poderiam, o templo de Umbanda, uma casa, funciona 1, 2 vezes por semana, o resto da semana ficar pagando aluguel ali fechado. Por que será que a gente não tem um médium dentro dessa corrente, o dirigente estiver me ouvindo, que é professor, não pode dar uma alfabetização para, por exemplo, para os adultos analfabetos, que a gente tem tantos no nosso país? Será que nós não temos uma pessoa formada em TI que pode dar um curso de informática, um curso profissionalizante, um eletricista? Será que nós não temos isso dentro da nossa casa? Um fisioterapeuta, né? Um advogado? Só na minha casa nós temos 2 advogadas, uma delas já até propôs: pai, eu quero vir fazer aqui um trabalho com o senhor de fazer assistência judiciária gratuita. Eu acho que falta um pouquinho ainda para um bandista sair da casquinha do ovo, do templo de Umbanda, quebrar essa casca e ajudar a sociedade de uma forma geral. Ajudar aqueles que estão ao seu meio. Aí sim que nós vamos conseguir realmente o respeito, realmente o verdadeiro valor, não só das autoridades, mas principalmente da sociedade. Porque, igual esse caso desses meninos, assim mesmo nas penitenciárias, os padres, os pastores, nos hospitais. Eu mesmo já fui com carteirinha de pai de santo e fui barrado num hospital. Quantos e quantos dirigentes poderiam ir num hospital, numa UTI, dar seu passe, dar sua bênção? Isso falta na nossa religião. Isso falta, esse conhecimento, essa cidadania que nós poderíamos ter, esse conceito de cidadania, falta ainda na nossa religião. É o que eu falei, nós ainda estamos na casca do ovo, preocupado se charuto é certo para o Exu ou se é o cigarro, né? Abre-se, multiplica-se, assim como a pólvora dentro das nossas casas, né? Multiplica-se fóruns de debates se o orixá Ogum ele tem que ser vermelho na Umbanda ou azul escuro como é no Candomblé, se o Exu Tiriri ele deve usar charuto. E nós estamos preocupados ainda com coisinhas tão pequenas que nós, como bandistas, como dirigentes, poderíamos estar ajudando e atuando na nossa sociedade. Pai Léo, falei isso demais? Não, que é isso. Nossa, muito gostoso mesmo. 2 coisas. O programa Papo de Umbanda ele foi criado, tá? Porque até então eles queriam, a turma do terreiro queria que eu fizesse o programa do seu Zé, né? Mas a gente criou o Papo de Umbanda por quê? Porque a minha intenção, tá? Não era trazer, não era e não é apenas trazer pessoas relacionadas a Umbanda, Candomblé ou Quimbanda no programa, tá? O nosso projeto é muito mais além disso. Tanto é verdade que nós começamos o primeiro programa com conversa entre adeptos, depois foi o Lúcio Henrique na Quimbanda, depois foi um grande amigo e irmão meu, Davi Buchebe, que é da Umbanda Sagrada, depois o Padre Beto, tá? E ainda vai ter mais gente que a gente tá convidando aí para fazer esse programa Papo de Umbanda. Por quê? Porque é o seguinte, a gente quer mostrar que não existe rivalidade. É igual quando eu trouxe o Padre Beto aqui. Nossa, o senhor tem que ouvir esse programa, maravilhoso. Fora que o senhor vai chorar de dar risada também.
porque ele é muito bacana, nossa senhora. Eu falei, Padre Beto, isso eu falei para ele offline, desculpa. O senhor fica tranquilo que eu não vou jogar nenhuma pergunta polêmica, não vou falar que a Umbanda é melhor ou é pior do que o catolicismo, nada disso. Ele falou, Ronaldo, fica tranquilo, o que vier de pergunta você pode mandar, que eu não tenho medo, tá? Eu vou responder, só não vou responder aquilo que eu não souber te falar, mas o resto eu vou responder tudo. Nossa, e olha, ele estourou aqui de audiência, sem brincadeira, e era um padre, gente, numa rádio de Umbanda. Um não preconceito, né? Isso é importante. Então, com certeza uma pessoa preocupada no bem-estar do próximo, exato, e não somente a religião. Exato. Agora a gente tá vendo aí mais umas pessoas aí que a gente vai trazer aí que é parada quente, viu, pai Léo? Isso é muito bom. Se nós formos pegar a etimologia da palavra, né? Religião vem da palavra religare, que é o religar você com o seu Deus. Então uma religião, ela não tem que pegar o ódio ou a divisão, ao contrário, ela tem que religar você a Deus. Então tudo que você religa a Deus é uma religião. Então isso é muito importante, nós temos que ter isso na nossa vida. Às vezes as pessoas conseguem se religar ouvindo uma música, por exemplo, vou ouvir a música do Zeca Pagodinho, eu vou me religar ao meu Deus superior. Isso é uma religião. O problema é que nós ainda estamos enraizados, os religiosos, e aí não só os dirigentes de Umbanda, mas todos os religiosos, nessa grande disputa. Parece que está Deus ali e nós estamos querendo disputar para ver quem realmente está do lado dele e quem realmente está certo. Infelizmente, algumas religiões preferem mostrar o seu potencial, que é melhor. Outras preferem mostrar o erro das outras religiões, e assim, né, é o ganhar fazendo o outro perder. E nessa história, só quem perde é o frequentador. Só quem perde é a população. Só quem perde é aquele que está na casa, vou dar um exemplo, na casa do Zé Pilintra, que chegou na casa dele, ele ouviu uma história, ele vai na minha casa, ele vai ouvir uma outra história. Esse umbandista, ele fica perdido, ele não sabe para onde ele vai. Por quê? É uma idiotice nós nos preocuparmos com isso. Nós deveríamos estar muito mais preocupados. Quantos dirigentes que eu conheço que têm casas grandes, que poderiam estar fazendo uma coisa muito maior, uma coisa muito melhor, mas não, ainda prefere-se ficar, não, a gente bate de sábado aqui, então aqui a gente trabalha tudo bonitinho, a gente fica aqui escondidinho. É muito complicado, muito complicado. E aí acaba surtindo aquele efeito, aquelas perguntas. Eu tinha loja de Umbanda, já tive, as pessoas paravam na frente da minha loja de Umbanda, perguntavam se eu matava a criança, perguntava, eu tinha um pilão na porta, se eu colocava bicho morto dentro do pilão. Já me perguntaram coisas absurdas. A minha casa já foi vítima de um morteiro que jogaram dentro da minha casa, numa gira, onde tinha crianças na porta, pessoas de idade, jogaram um morteiro, que graças a Deus e graças ao Ogum, né, que tinha sua afirmação na porta, que bateu na parede e estourou do outro lado, mas poderia ter machucado. Aí, a verdadeira culpa de quem que é? Daquela pessoa intolerante que jogou aquela bomba, ou a culpa maior é daquele umbandista que não faz se ter o respeito e não faz questão nenhuma de mostrar que a Umbanda não é aquela religião? Tá certo. Pai Léo, tenho 3 perguntinhas aqui pro senhor. Vamos lá. Vamos lá, então peraí, deixa eu achar a primeira aqui pra ir pela ordem, né? O Vanderlei... Fala o nome da pessoa inteira, que vai que é algum filho de santo, né? Tá, tem um aqui que é um filho de santo, sim. O Vanderlei Francisco, o senhor deve saber quem que é, né? O Vanderlei Francisco. O senhor sabe quem é? Aquele que fez o programa comigo. Isso, é o pai pequeno da minha casa. Isso. Tá, ele pergunta... Um abraço aí ao Vanderlei que tá ouvindo a gente. A pergunta é capciosa, eu mato ele na sexta-feira. Ele pergunta assim: como ele lida com os médios no terreiro dele? Aí nós vamos ter que fazer um programa de 3 horas, hein? Bom, vamos lá, de uma forma geral. Só um negocinho antes do senhor responder. Eu respondi aqui pra ele assim: olha, melhor do que eu lido com os meus. Tá. É assim, como é que eu lido com os médios da minha casa? Dentro da minha casa, eu vim de doutrina esotérica, tá? A casa que eu desenvolvi era uma casa esotérica. Só que a mãe pequena da nossa casa, que é minha noiva, que é a mãe Priscila,
ela veio de uma umbanda traçada, de uma umbanda cruzada com o candomblé. O pai Emídio, que é o pai pequeno da nossa casa, ele veio de uma umbanda, ele fez o romance dele em 1980, na época que a umbanda ainda tinha feitura. Né? Então ele foi feito dentro da umbanda, ele foi feito, teve toda a sua feitura para o Baluaí. Então o que acontece? Na nossa casa nós temos médios que nunca tiveram contato com umbanda, e nós temos médios velhos que já têm 10, 15, 20, até 30 anos. Um deles está até ouvindo a gente, né? Ele até falou para mim depois, manda um abraço, né? Que é o Guilherme. Então ele tem 20 anos de umbanda, e nós temos quem está começando agora. Como é que a gente faz esse jogo de cintura entre a umbanda tentando se renovar em alguns pontos e aquela umbanda antiga? Então eu lido com os médiuns da minha casa como eu lido com amigos. Eu tenho esse defeito ou uma coisa boa. Então eu pego esses médiuns e eu trago eles com um laço de amizade. Eu sou um pai de santo que eu converso, eu conto piada, eu brinco, eu dou risada. Tudo isso longe do nosso culto. A hora que começa o nosso culto, aí encerra-se todo tipo de brincadeira e a gente usa da seriedade. Mas eu lido com os médiuns dessa forma, de uma forma bem light, de uma forma bem tranquila, porque foi aquilo que eu falei. Os médiuns de hoje são bem diferentes dos médiuns de antigamente. Os médiuns de hoje procuram, pesquisam, têm mais acesso a várias outras coisas. Então um dirigente ele está sempre na busca incessante de conhecimento, para poder não ficar para trás, porque os médiuns têm muito conhecimento. Então eu lido com eles dessa forma. Na minha casa é assim, você é muito fácil para entrar. A pessoa que quiser entrar na minha casa, ela vai frequentar a gira 2, 3 vezes. Se as entidades não vê nenhum problema, ela vai entrar na nossa casa. Do mesmo jeito que é muito fácil sair. Tá na nossa casa, mas não competiu com aquilo que foi legal, fez alguma coisa que não tá de acordo aí, olha, meu irmão, a gente vai pedir para você se afastar da nossa auréola e tudo bonitinho. Então a gente lida dessa forma. Eu dou liberdade para qualquer tipo de culto. Na minha casa, aqueles que vêm de fora têm total liberdade, pode fazer o culto do jeito que for, da forma que for, pode trabalhar do jeito que quiser, dentro dos princípios da nossa casa. Os princípios da nossa casa são até um pouquinho simples, não são princípios tão difíceis de serem seguidos. Então, seguiu esse princípio da minha casa, não tem problema nenhum. E é assim que eu vou lidando com todo o pessoal. Interessante, porque eu me identifico muito com o senhor em algumas coisas. Por exemplo, lá no terreiro eu sou o pai aço, né? Palhaço, né? Eu brinco com todo mundo, eu me divirto, sabe? Eu levo a coisa assim, como que eu posso dizer assim, com gosto mesmo, sabe? Eu gosto de chegar, abraçar o pessoal, sabe? Brincar, como o senhor mesmo disse, contar piada, sabe? O senhor vê que eu brinco pra caramba com os meus médios lá no Facebook, sabe? Por quê? Porque eu acho uma demonstração de carinho para com eles, sabe? Tem muita gente que pode não entender, chegar lá, eu tá reunido lá com 2, 3 contando uma piada, vão falar, pô, o cara aí pai de santo, não sei o que, tá no terreiro contando uma piada. Existem outros crimes espirituais. Às vezes a pessoa não está contando uma piada por fora, mas está com um pensamento obscuro, com um pensamento errado. É muito pior do que contar uma piada. Isso é verdade. Então o que acontece? Eu gosto de brincar com a pessoa. Por quê? Porque eu não vou lá por uma obrigação. Eu não vou lá chegando falando assim, poxa, hoje é sexta-feira, vai passar um filme muito legal na televisão e eu vou ter que ir pro terreiro. Sabe, a hora que acontecer isso eu paro. Eu também não pode ter esse pensamento. A hora que acontecer isso eu paro. Pô, eu chego aqui, ó, o senhor sabe, eu já tive tão ruim do ciático que eu não conseguia andar da minha casa até o terreiro, que é 5 minutos de distância, sabe? Eu tinha que me abaixar 2, 3 vezes, tá, para chegar até o terreiro. E chegava lá, parece que minha situação mudava totalmente, parece que eu era outro, sabe? É incrível, tá? Saía de lá bem, sabe? Então o que acontece? Isso daí me dava assim muito mais força para voltar,
sabe, o mais rápido possível. Eu sinto falta quando acontece alguma coisa que não dá pra fazer giro, alguma coisa assim. Eu sinto falta, sabe? Tá dentro de mim isso, sabe? Eu gostaria que todos os umbandistas que estão ouvindo a gente hoje, que não é dirigente de um terreiro, tá? Que vocês nunca fossem para casa de vocês por obrigação, sabe? Vá, mas vá de coração. Você vai ver que você vai conseguir muito mais coisa, você vai ajudar muito mais, a sua entidade vai trabalhar mais confortável, sabe? Porque entidade nenhuma trabalha confortável sabendo que o médium tá lá obrigado. Sim, não pode ficar empurrando com a barriga. Não dá e não dá. Tá? A espiritualidade pede que a gente esteja lá mais do que 100%. Isso é verdade. A gente tem que estar 150%. Isso é verdade, sabe? Uma vez me perguntaram, né, como é que a pessoa poderia ser um grande sacerdote de Umbanda, um grande médium. E eu disse que um grande médium, ele é formado quando a Umbanda é uma das prioridades da vida dele. Não precisa ser a prioridade, mas tem que ser uma das prioridades. Eu sempre digo isso, nós na nossa vida, para você ser um bom médium, um grande médium, a Umbanda ela tem que estar em terceiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar tem que estar a sua família, porque sem família nós não somos nada. Em segundo lugar tem que estar o nosso trabalho, porque sem o trabalho nós não temos as nossas provisões para poder viver, que ninguém infelizmente vive de luz. E em terceiro lugar tem que estar a Umbanda. Se a Umbanda ela estiver atrás do seu time de futebol, se a Umbanda estiver atrás de um filme na televisão, você nunca será um grande médium. Um grande médium, a Umbanda é uma religião que ela pede muito sacrifício da gente. Ela pega muito tempo das nossas vidas. E nós fazemos isso não por obrigação. A gente tem que saber separar obrigação de responsabilidade. Obrigação é aquilo que você faz obrigado, querendo ou não querendo. Responsabilidade é aquilo que você faz porque você sabe que aquilo é importante. É isso que é diferente. Nós temos a nossa responsabilidade mediúnica. Eu comentei isso essa semana com os meus filhos. Tem momentos da nossa espiritualidade que nós não queremos estar dentro de uma casa. Tem momentos da espiritualidade que a gente briga com o nosso pai de santo, briga com o nosso dirigente, briga com o irmão ali da auréola. Mas eu fui numa gira, meu pai de santo falou uma coisa que eu não gostei, ou fui ali, poxa, a entidade falou uma coisa que eu não achei legal. Isso, meus irmãos, todos nós passamos. Mas o mais importante é a responsabilidade mediúnica. Nós estamos numa casa para trabalhar e ajudar o próximo, e assim engrandecer o nosso eu superior. Então isso tem que ser o grande importante. Naquele momento que a gente fala, poxa, eu não estou mais com vontade de ir na minha casa, todos nós vamos ter esses momentos. Nesse momento que você deve buscar o porquê que isso está acontecendo. Poxa, isso está acontecendo, igual no seu caso, é um nervo ciático, eu vou tentar melhorar. Não, isso está acontecendo porque o meu pai de santo e eu não está tendo um bom relacionamento. Procura o pai de santo, conversa com o seu pai de santo, veja o que talvez você tenha errado ou ele tenha errado. O pai de santo também erra. O pai de santo também erra. Então, isso é muito importante dentro da nossa religião. Essa transparência. Mesmo que a gente não queira estar, nós temos que saber da nossa responsabilidade. Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Posso mandar? Pode. Bom, primeiro eu quero mandar um beijo pra mãe Priscila, que eu tava aqui conversando com ela um pouquinho, enquanto o pai dela tava falando, né? A gente tava falando de você, tá? Tô brincando. Ela tá falando assim. Oi? Eu vou doente também, viu? Ela vai mesmo, ela já foi em cada gira tão doente. Ela falou que o programa tá muito bom, tá adorando e que ela é sua fã, tá? Ela é suspeita de falar. Então o senhor pode ficar tranquilo. O Pedro Henrique, que o senhor também conhece, sim, tá? Ele coloca assim: geralmente o pai pequeno tem tendência a virar pai de santo da casa ou não? Olha, eu tô vendo aí um resquício de um motim aí pelo Vanderlei. Eu tô vendo que em breve eu tô enxergando isso. Mas vamos responder. Pedro Henrique, acontece o seguinte: pai pequeno e pai de santo é a mesma coisa, tá? É o mesmo grau espiritual. O que difere um pai pequeno e um pai de santo, ou um babá querer e uma iá querer, ou de um babalorixá e de uma iá lorixá? São questões
tá, organizacionais de uma casa. Um pai pequeno, ele é um pai de santo. Só existe 2 tipos de pessoas hierarquicamente dentro da mediunidade de Umbanda: um pai de santo e um filho de santo. Quando ele se torna pai de santo, ele pode abrir a sua casa. O pai pequeno, ele é chamado de pai pequeno porque ele assume um grau de subgerência. Talvez ele tenha a mesma condição ou melhor ainda, mais condição do que o próprio dirigente. É só questão organizacional. Não é tipo uma evolução. O pai pequeno, se ele melhorar, ele vira pai de santo. Não, é a mesma organização, tá? É o mesmo poder, tá? Hierarquicamente é o mesmo posto. É a questão mesmo organizacional da dirigência, né? Eu sempre falei isso: 2 galos não conseguem cantar no mesmo terreiro. Então um galo só canta. Mas é importante que esse galo que canta ouça os outros galos que estão lá dentro para poder aí andar para frente. Mas pai pequeno e pai de santo é a mesma coisa. É a única coisa que muda, tá? É organizacional, é a gerência. O pai pequeno é aquele que está nos bastidores aí para ajudar na dirigência. Verdade. Bom, tem uma pergunta aqui. Bom, eu tô bem de pai pequeno, o senhor já viu, né? Mas tudo bem. Ó, o Manuel, filho de santo do Pai Léo. Eita, nós, aí chegando as perguntas, hein, Pai Léo? Manuel. Por que bater cabeça no congá? E a segunda, por que cruzar o chão antes de entrar no terreiro? E por fim, qual a importância da... Cortou aqui, gente. Só veio pra mim assim. E por final, qual a importância da... Aí não veio mais nada. Bom, o senhor pode responder as duas. Vou mandar de novo. Bom, a questão do bater cabeça, né, dentro do nosso culto é a questão de reverência. Esse ato de bater cabeça é um ato que nós adquirimos, tá, pelo candomblé, e o candomblé adquiriu isso das nações africanas vinda pelos malês. Os malês, eles eram de descendência muçulmana, tá? Pouca gente sabe disso, mas na África, em muitos países da África, a grande maioria são muçulmanos. Então os muçulmanos, quando foram para a África, trouxeram o culto de você se reverenciar, tá? Então o bater cabeça no chão, você encostar a sua testa, é você reverenciar aquilo que você está ali na sua frente. Então você chega numa casa, você bate cabeça no congá. Nesse ato você está reverenciando os orixás daquela casa. Algumas casas bate-se cabeça para o pai de santo, nos atabaques. Na questão do atabaque é quando você está reverenciando os atabaques e a espiritualidade que aqueles atabaques têm. Para o pai de santo é a reverência aos orixás daquele pai de santo, tá? Gente viva não dá bênção para gente viva não, pessoal. Gente viva não tem esse poder. O vivo pede bênção é para o orixá daquele dirigente e não para o dirigente, tá? E o ato de você chegar, cruzar o chão, é até uma pergunta que o Pai Ronaldo fez esses dias no Facebook, dentro da nossa doutrina, é a mesma coisa, é a referência, tá? Normalmente você dá essa reverência à casa de Exu, uma tronqueira, ou no nosso caso é sempre quando nós entramos no bongá, tá? Bongá é aquele lugar que nós chamamos de auréola, ali onde as entidades se manifestam. Ali é um solo sagrado pra gente, por isso que nós damos preferência para pisar sempre descalços. Ali você reverencia o chão daquele terreiro, as entidades que ali baixam, a espiritualidade daquela casa. Por isso você ajoelha e faz o cruzamento ali com a mão. Duas coisas. O Vanderlei Francisco, ele completou a pergunta que ele me passou do Manuel, tá? E por fim, qual a importância da casa de Exu? Ele andou pesquisando no meu Face. Eu não entendi. Cortou um pouco. Ele colocou assim: e por fim, qual a importância da casa de Exu? A importância da casa de Exu. Ele está nos perguntando isso. O Manuel, né? Nós chamamos ele de carinhosamente de Nanu. Uma impressora que mandou para mim, falou: fala que o apelido dele é Nanu, porque assim ele fica conhecido. Então o Nanu, né? Ele é um médium novo da nossa casa. Ele entrou há poucos dias. Em nossa casa tem uma casa de Exu, tá? Nós temos a tronqueira na frente, mas no fundo da nossa casa nós temos um quartinho fechado somente para os Exus. Eu conheço. Você conhece. A casinha de Exu, ela funciona da seguinte forma, tá? É um local que nós temos todos os assentamentos, todas as firmezas dos Exus da nossa casa, tá? É sempre entregue a um Exu. No caso da nossa casa é o Exu Corcunda, que é ele que dirige. E aquela casinha, ela é própria para os assentamentos de Exu, para os pontos firmados dessas linhas
e também é um local próprio para descarregos, tá? Para trabalhos de descarrego, trabalhos de quebra de demanda, de desobsessão, é um local próprio para isso, porque assim nós não temos que contaminar. Por exemplo, imaginem só, nós estamos numa gira de caboclo, tá? Então a nossa gira de caboclo acontece num ambiente do nosso terreiro, e lá no fundo nós estamos fazendo uma desobsessão ali com 2, 3 Exus ali doutrinando aquele espírito. Então a gente não cruza esse tipo de energia. Se nós fizéssemos esse descarrego, essa desobsessão ali no meio, talvez nós pudéssemos contaminar, não energeticamente, tá? Mas contaminar até mesmo o mental das pessoas. Diversas casas que eu já fui, eu já vi, uma pessoa cai com uma obsessão, daqui a pouco tem 10 médios ali com obsessão também. Então, por isso que nós temos a nossa casa de Exu. Pode fazer a outra pergunta. Tem uma pergunta aí de uma pessoa aí especial, viu, Pelé? Ah, é? Quem é? Não, eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu falo quem é. Então vamos lá. A pessoa pergunta assim: como se ligar às entidades fora do terreiro? Primeiro o senhor responde, depois eu falo quem é. Vamos lá, pessoal. Se ligar à entidade fora de terreiro. Aí é uma questão bem interessante, que eu tenho certeza que bastante gente tem essa dúvida. Incorporação do terreiro pode? Não pode, tá? Terreiro é terreiro, casa é casa. Não existe incorporação fora da nossa casa espiritual, tá? Salvo se for na mata, se for lá no vale ou no santuário, com o seu dirigente, com a sua casa, tá? Espiritualidade não é para se incorporar a todo momento. Santo tem momento, hora e lugar certo para baixar, tá? Então, quando nós falamos como é que nós podemos nos ligar a essas entidades? Quer fazer outra pergunta? Não. Continua essa, aí depois eu mando a outra. Tá bom. Então, pessoal, o que acontece? Essa ligação fora do terreiro nós temos que ter de forma mental, não quer dizer que nós temos que incorporar. Como é que você pode buscar essa ligação? De uma forma, existem várias formas. Um banho pode te ajudar, uma prece, uma oração. Eu particularmente acho que a grande ligação, né, energética com a entidade se dá com o nosso próprio mental. Mas eu conheço pessoas que usam de música até incensos, uma afirmação, acender uma vela, também é muito importante. Você pode se ligar a essa entidade. Independente do momento que você esteja passando, você pode trazer essa entidade próxima a você para ela te ajudar e para ela te orientar. Porque a gira normalmente é uma vez por semana. Se a gente teve um problema, nossa gira é de segunda, o médium teve um problema na quinta-feira e não pode esperar até segunda, ele pode, né, abrir esse canal com a entidade sem uma incorporação. Nós fazemos esse trabalho na nossa casa alguns dias atrás. Nós colocamos todos os médiuns sentadinhos e falamos para eles: pessoal, eu quero que vocês tragam a entidade de vocês, mas não pode incorporar, está proibido incorporar. E a gente tocou o atabaque, tá? Rolou ali atabaque, ponto de chamada de entidade, e não podia incorporar. Era para aproximar a entidade. A entidade ela não precisa incorporar para ela poder atuar dentro da sua vida. É uma conversa, como eu diria, uma orientação, ela pode te dar pela sua mediunidade, pela sua intuição. Qual que é essa porta? Um banho, tá? Uma afirmação de vela. Eu não acredito, sinceramente, que exista alguma coisa: olha, meus irmãos, façam isso que vai abrir a porta. Não, tudo depende principalmente do nosso mental e do nosso estado espiritual. Às vezes uma vela precisa, às vezes não precisa nem de vela, tá? Um banho, aí vai depender de cada um de vocês. De quem é essa pergunta? É de um médium da sua casa. De quem que é? O senhor não sabe quem é? Tem certeza? Não. Ele tem tantos filhos. Então tá. Mãe Priscila. Da mãe Priscila? Eu falei que eu ia falar só no final. Tô aqui rindo com ela. A mãe Priscila, ela fala isso porque ela sabe que eu não faço banho e quase não firmo vela. Mas aí é questão de cada um. Isso é verdade. Eu também não. O senhor sabia disso? Eu posso falar várias coisas. Não tenho tempo. Não, é desleixo mesmo, pessoal. Não, sabe o que acontece? Eu aprendi uma outra coisa. Acho que eu já até falei isso daí, tá? Você vem pra sua casa, você toma um banho de defesa e vai pro teu terreiro. Sim, tá? Você falou na outra. Então, quantas coisas você já passou no caminho até lá? Sim. Então o que a gente pega? A gente pega alfazema, passa um pouquinho e tal. Tá muito melhor do que qualquer outra coisa. É o vestir o branco internamente, né? Exato.
Não adianta ser por fora. Mas isso é muito importante, esse buscar esse contato com as entidades. Nós, médios, somos muito preguiçosos mesmo. Nós temos a faca, temos o queijo na mão e a gente tem preguiça de cortar. Às vezes vem médico na minha casa e fala assim: pai, eu tô desequilibrado. Poxa, meu filho, você não fez um banho de descarrego, tem a apostila do curso, pede pra sua entidade. Ah, pai, eu não sabia se podia. Então falta às vezes um pouquinho de confiança, um pouquinho também de querer essa confiança. Existem 2 erros muito grandes nos médiums, que eu sempre falo. O primeiro, o médium tá, sei lá, 20, 30, 40 quilômetros de distância de você. Ele pega um telefone e ele fala assim: pai Léo, olha, é o seguinte, me aconteceu tanta coisa hoje durante o dia, que olha, eu não sei, mas eu acho que eu tô sendo até obsediado, né? Pai Léo tá a 20, 30, 40 quilômetros de distância da pessoa. Tá, e agora? O que eu faço? Será que ele tá sendo obsediado? Será que é coisa da cabeça? Será que não é? Eu sempre falo um negócio: você tá sendo obsediado? Tô. Será que você não tá sendo obsediado pela sua própria entidade? Aí a pessoa já para. Peraí, pela minha própria entidade? Você já parou para conversar um pouquinho com ele, perguntar? Vem uma intuição na sua cabeça, ele não vai chegar no seu ouvido, não vai falar: ó, faz isso, besta. Mas vem uma intuição na sua cabeça: sei lá, vai lá, pega, você tem arruda, ferventa um pouquinho de arruda. Eu não quero tomar um banho porque eu não sei se pode tomar banho só de arruda. Tá, pega, lava seus pés, sabe? Energização, lava seus pés. Você já parou para entrar em contato com ele? E se o pai Léo, o Ronaldo não pode te atender, como que fica? Aplica, né, uma autocura, um passe, né? Aplica em você mesmo um passe, já é um grande banho de erva. Ah, pai, eu não tenho erva em casa. Aplica um passe em você mesmo. Isso é importante. Eu queria agradecer muito aí uma pessoa, pai Léo, a mãe Ângela, lá de Goiânia. Ela está nos ouvindo. Ela está nos ouvindo, ela acabou de mandar uma mensagem aqui pra mim. Conheço beijo bastante aí pra mãe Ângela e também pro Mirim, né? Pro Tempestade aí, que tanto já ajudou tanta gente aí. Eu conheço bastante ela, já trabalhamos até num terreiro juntos. Uma grande pessoa, uma grande pessoa. Nossa, fazia tempo que eu não falava com ela. Tava sumida, né? Mas muito legal. Tem uma outra pergunta aqui do Carlos. De quem? Do Carlos. O Carlos, ele é de São Bernardo do Campo. Mais ou menos que o senhor já respondeu para ele, mas eu vou reiterar a pergunta. Sou médium há pouco tempo, tá? Estou desenvolvendo até que bem as minhas entidades. Posso trabalhar em casa? Não, Carlos, não faça isso. Por que você não pode fazer isso? Tá? Vamos explicar o porquê. Não é um não pode porque não pode. Nós temos que explicar. Uma casa espiritual, ela tem as suas firmezas, ela tem a sua energia já firmada e pronta para o que der e vier, tá? Vamos imaginar que ela é uma fortaleza, tá? Ela é bem fortificada, ela tem uma tronqueira, ela tem os seus pontos de segurança, ela tem o seu congá, que é uma energia que corre, né? É uma energia que equilibra todos que estão ali. Se você tiver na sua casa, isso não vai funcionar. Porque na sua casa, por mais que você tenha um cantinho de oração, você não tem um congá firmado, você não tem uma tronqueira firmada. Não existe ali uma corrente energética já com laços espirituais que possam te proteger. Então, não quer dizer que quando você incorporar na sua casa pode ser um obsessor. Isso é o de menos, tá? Você abrir uma gira e de repente receber um obsessor, muita gente fala assim, eu recebi um obsessor, o que acontece? Uma ou outra ele vai ter que ir embora, porque ele vai usar tanto plasma seu, ele vai te deixar num estado de muito cansaço, mas ele vai ter que ir embora, isso é o de menos. Mas é a energia que você levou para aquele ambiente. Você tem que cuidar da energia da sua casa. Imagina só, vou dar um exemplo. Quando a gente frita camarão na nossa casa, o que acontece? Não dá aquele cheiro de camarão que fica pela casa inteira? Se você está na sua casa, você fez um trabalho de descarrego, aquela energia ficou apregada naquele lugar. Então vai demorar para dissipar essa energia. Não vai ter uma corrente energética para isso. Trabalhar em casa, pessoal, não funciona e não dá certo, tá? Trabalhar em casa é só para quem é um médium muito velho e ele precisa trabalhar. Vou dar um caso. Ele está em casa, de repente, o pai e a mãe dele
tá? Ou o filho dele teve um problema muito sério de saúde, ou passou mal, ele incorporou para dar um passe numa cura. Legal. Aí não tem problema, acabou acontecendo e ele teve que ajudar, ele não pode negar a caridade, né? Existe omissão de socorro, é crime, tá? E omissão de caridade também é crime dentro da espiritualidade. Então isso pode acontecer, mas para o médium já tarimbado. Por isso que o dirigente, e isso é obrigatório para todos os dirigentes, do momento eu trabalho, eu tenho a minha empresa, mas do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, meu WhatsApp, meu Facebook, meu telefone, todos os meus filhos têm o meu celular pessoal. Em qualquer momento que eles me liguem, eu saio correndo e eu vou atrás para socorrer, como já fiz várias vezes, tá? Esse é o nosso grande trabalho. Eu já larguei prova, faculdade, trabalho, reunião no meio e fui para casa do médico ter que resolver problema espiritual. Isso compete ao nosso trabalho, tá? Pior ainda, meu irmão, não faça nem você sozinho e também não tem aquela ideia, não, já que eu não posso fazer sozinho, vou levar 2 médios da minha casa sem o dirigente saber e vou fazer. É pior ainda, tá? Não faça isso não. Eu, pelo menos, digo que é o mais errado. 2 outras coisas aí. Uma coisa que, se o médium não tiver muita cabeça, o que acontece? Ele transforma a casa dele num terreiro. Porque aí vai começar assim: não, é que o meu vizinho ali estava precisando, então ele foi até a minha casa, me procurou, tá? E aconteceu. Só que mas vai ser um terreiro fake, é um terreiro que só tem os direitos de terreiro, mas não tem os deveres. Exato. Não vai ter firmeza, é bonitinho incorporar, mas depois você vai ter que limpar a sujeira que aconteceu na sua casa. Porque uma vez eu contei para alguns filhos da nossa casa, que eles pegaram e falaram assim: mas Ronaldo, você nunca incorporou na sua casa? Eu pensei assim: sim. Há 12 anos atrás, tá? Que foi o primeiro dia que eu entrei naquela casa, que ela estava completamente vazia, sem móvel, sem nada, sem habitação. Eu incorporei com a permissão das minhas entidades, das entidades na época do chefe do terreiro, tá? Para limpar a minha casa. E mais nada. De lá para cá, não incorporo dentro da minha casa. Eu tenho o terreiro, eu estou satisfeito com ele. Sabe, gente? Eu sempre falei, eu sou igual ao senhor, eu tô com um Face aí 24 horas ligado. Tem gente que fala: o Ronaldo não dorme porque o Face tá ligado. Gente, o Ronaldo dorme, o Face fica ligado, mas o Ronaldo dorme, sabe? É mais ou menos igual eu falo. A minha casa, quando nós começamos, a minha casa foi fundada dia 8 de dezembro de 2010, tá? No dia 2 de fevereiro, outra data para Iemanjá, a Iemanjá é nossa patrona, no dia 2 de fevereiro de 2011, muitas pessoas vinham na minha porta pedir, né? Pai, o senhor parou? O senhor saiu lá daquela sua casa, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa dar continuidade com as suas entidades. Quando eu fundei minha casa lá na praia, eu não tinha local físico para fazer gira aqui em São Paulo. O que eu fiz? Eu montei na minha garagem um congá e eu comecei a atender no dia 2 de fevereiro. Eu fiz 4 giras, até que veio uma pessoa que precisava de uma desobsessão. Aí eu falei: não dá mais. Então, em um mês, aí eu corri atrás de um imóvel, graças aos orixás. Apareceu uma pessoa muito iluminada no nosso caminho, que fez várias facilidades, que, gente, lugar para tempo de banda, quem tá me ouvindo, que já tentou, sabe o quanto é difícil, tá? Existe um preconceito de locadores que não querem ter seus imóveis com templo de umbanda, é enorme, tá? Aí conseguimos, em um mês ali a gente começou os nossos trabalhos, porque realmente é isso. E olha, nós éramos uma casa, nós éramos nessa época, nós éramos em 5 médios, tá? Eu, a mãe Priscila, que é mãe pequena, o pai Emídio, que é pai pequeno, a minha tia, que infelizmente faleceu, que é a Ângela, que também trabalhava nessa época muito bem, ela era uma médium já mais velha, e a minha Cambone, nessa época, que era minha mãe carnal, que é a Rita. Se você parar para ver, desses 4 médios que nós trabalhávamos, o mais novo era a mãe Priscila. E nessa época a mãe Priscila já tinha, se eu não me engano, 5 a 6 anos de mediunidade, tá? Então, não é uma boa, tá? Mesmo com uma corrente firmada, uma corrente boa, lugar de incorporação é dentro do terreiro. Outra coisa, os médios eles precisam entender o seguinte: um terreiro não é simplesmente 4 paredes, tá? O terreiro ele tem as suas firmezas, tem as suas os seus assentamentos, tá? As suas defesas,
tá? Entre outras coisas, mas não é chegar a falar assim, não, eu vou acender uma velinha para Exu ali na porta, tá? Vou acender uma velinha para Oxalá ali na cozinha, tá? Vou acender uma velinha pro baiano pertinho da de Oxalá, vou acender uma para algum, uma para esse, para aquele outro, pronto, eu tô firmado. Não tá, meu irmão, não tá, não. Não. Firmeza não é acender vela, tá, pessoal? Mas... É muito maior do que isso. Mas... Pra igual você, a macia, pessoal, não é qualquer água não, viu? É toda uma preparação. A macia não se faz assim... facinho, não, né? Não. Tanto que o que acontece? E a gente pode falar só sobre a macia aí, que é uma coisa bem importante também, que muita gente aí faz como se fosse qualquer tipo de água, aí não é bem assim. Tem as suas ervas específicas, isso aí também varia de casa para casa. Né? Sim. Não, mas é a preparação, né? A questão energética esotérica, a macia é muito importante. Exato. Mas isso aí a gente vai combinar, a gente vai falar sim, porque a macia é muito, muito, muito importante. Mas também não é qualquer um que vai preparar a macia não, tá? Não, vamos deixar também ciente. Porque... Muita gente fazendo muita coisa, pessoal. Tá? Tudo é com fundamento. É o que eu sempre falei, tá na dúvida, procura o seu dirigente, ele vai te responder. Se ele não te responder, a obrigação dele é procurar essa resposta. Se aí ele não te responder, aí sim você vai ter que falar, meu pai, o senhor não conseguiu me responder, onde é que eu posso achar essa resposta? Tá? Pessoal, não vai no pai Google não, que tem muita abobrinha hoje em dia com essa história de Facebook. Tá? Todo mundo virou pai de santo, filósofo, teólogo, e não é bem assim não. Não vai achando, aquele ali fala bonitinho, às vezes em lindas palavras, tem poucos ensinamentos, tá? Vamos com calma no andor. Por isso que eu falei, todo conhecimento teórico é muito importante, mas a prática do dia a dia de uma casa é a mais importante. Então dê valor à sua casa. Eu conheço muitas pessoas que fazem assim, elas procuram vários cursos, vários workshops. Eu vou no workshop de benzimento, eu vou no workshop de folha, eu vou no workshop... Isso é muito legal e façam, é legal. Só que não esqueçam também de dar o fundamento da sua casa. Tem muito médium que vai no benzimento do Zé Fofinho, tá? E aí na casa, quando tem uma gira, olha pessoal, essa gira nós vamos preparar as ervas, tá? Mas eu espero que todos venham. A pessoa não vai, tá? Aí você tem conhecer também o fundamento da sua casa. Dê mais valor ao seu dirigente, que ele também tem muita coisa para ensinar. E é aquilo que você vai usar no seu dia a dia. Mas pai Léo, tem muitos filhos aí de santo aí que a gente pode falar assim, igual o senhor falou, dê mais valor para o seu dirigente. Mas tem muito filho que vai dar valor para o seu dirigente quando ele está lá dentro do terreiro, tá? Quando ele sai, às vezes aquilo que a gente falou entrou por um ouvido, saiu pelo outro, ou quando ele se arrebenta, que ele precisa de você urgente, entendeu? Não são todos, mas eu conheço, tem muito filho que é assim. Aproveitando, só emendando um negócio aqui, uma pergunta, o André falou que ele tá lascado porque não sabe o que ele vai fazer, porque até então ele estava incorporando na casa dele mesmo já faz uns 5, 6 meses e agora ele não sabe o que ele vai fazer. Olha, se o André frequenta uma casa, né, converse com o seu dirigente, tá? Porque tem que se incorporar dentro do terreiro. Eu não creio, mas por que incorpora em casa? Tá? Se essa pessoa frequenta o terreiro, ela tem que incorporar dentro do terreiro. Mas eu tenho meu pai e minha mãe que não consegue ir, passa por intuição, tá? Incorporação é uma coisa muito séria. Agora, se essa pessoa não tem um terreiro, procura um terreiro. Com certeza você vai encontrar alguma casa. Aí você também tem que abrir o seu coração. Não adianta nada, eu não aguento doutrina, as minhas entidades não entram em nenhuma casa. Não, meu irmão. Entidade é humilde. Entidade abaixa a cabeça para toda casa que ela quiser entrar, tá? Quem não baixa a cabeça somos nós, médiuns. Então, nós temos que ser mais humildes e aceitar uma casa para a gente poder trabalhar. Tá? A espiritualidade não é uma padaria, não é pastelaria, tá? Que você pode fazer o que você quiser na hora que você quiser, não. Tem todo um processo, tá? Quando vocês vão numa casa que vocês veem uma incorporação, aquilo ali tem todo um processo antes dela, que dentro da casa você não consegue fazer. O seu Zé, ele fala que o terreiro é uma corrente.
E que se ele não precisasse dessa corrente, ele trabalhava sozinho. Então ele precisa de uma corrente porque é uma sustentação, tá? Às vezes o que acontece? Um médium da casa faltou e não avisou que ia faltar, já é um elo a menos naquela corrente. Então os médiuns eles têm que pensar o seguinte: não é porque é médium, vamos dizer mais assim, mais claro, mais objetivo, como eles costumam dizer mesmo. Não é porque é um simples médium, ou porque é só um cambono, ou porque é só um ogã, entendeu? Não existe só um simples médium, só um cambono, só um ogã. As pessoas que eu mais exalto no meu Face, tá? São os cambonos. Pra mim são as pessoas que, quem faz o que eles fazem não tem, não tem nem o que falar, sabe, o que eles fazem, porque, eu considero o cambono um dos melhores médiuns da casa. Aí eu mando uma mensagem a todos que tá ouvindo a gente. Você que é médium de corporação, para pensar um pouquinho. Eu falo isso na minha casa. Você às vezes se dá o luxo, né? Se dá o egoísmo de não querer ir na gira ou não querer participar dessa gira. Só que talvez você esquece que existe uma pessoa que pega 3 ônibus, tá? Às vezes, ou que acorda, tem problemas na sua casa. O único lugar que essa pessoa encontra paz é dentro de uma casa de Umbanda, porque quem é médium de consulta sabe do que eu estou falando. Hoje em dia as entidades não fazem mais tantos trabalhos espirituais, as entidades fazem mais um trabalho de psicologia. Hoje o nosso mundo sofre de carência, tá? As pessoas são muito carentes. Essas pessoas procuram na nossa casa não a resolução dos problemas, às vezes somente uma pessoa que possa ouvir os seus problemas. Essa pessoa se prepara a semana inteira para ir naquele dia se consultar com a sua entidade. Aí você, por um egoísmo, eu não estou bem, hoje eu estou com dor no pé, mas hoje eu não vou porque hoje vai passar um filme melhor, hoje eu não vou porque eu não estou muito afim. Imagina essa pessoa, ela não vai ter essa oportunidade, ela não vai ter esse contato que seria tão importante só semana que vem. Isso é muito complicado. Eu já vi pessoas que estavam à beira da morte, a ponto de fazer um suicídio, foi numa casa e não se suicidou. Isso é muito importante, o nosso trabalho mediúnico. Nós médiuns às vezes não temos noção da grandiosidade, nós não temos noção do tamanho que é a responsabilidade mediúnica da gente. Existem pessoas que, em vez, se ela descobrir que ela tem um câncer hoje, em vez dela ir no médico, ela vai conversar com o seu preto velho de você que está ouvindo a gente. Imagina se você, nesse dia, resolve não receber esse preto velho por um egoísmo. Para pensar. Olha o tamanho da sua responsabilidade. Ninguém pegou você pelo braço, te colocou uma algema e falou: você tem que trabalhar, entra nessa casa e ponto. Ninguém fez isso com você. Você resolveu entrar para trabalhar. Então, se você resolveu, assume a sua responsabilidade, chama essa responsabilidade no seu peito, assume de cabeça erguida e vai em frente, meu irmão. Não desmerece não esmereça não, tá? Seja forte. Eu sei que tem momentos que a gente não quer trabalhar, tem momentos que a gente se cansa. Mas, poxa, é tanta burdoada que a gente toma na vida. Uma vez, quando eu fundei minha casa, eu recebi a visita da Iaquequerê Tiomin Doxum, né? A mãe Rose, que é lá da Federação Tiatira, uma pessoa assim, inestimável para mim, tá? Tem um valor assim muito grande. Ela chegou e fez assim: olha, eu quero falar uma coisa, não é pros filhos não, é pro pai. Aí ela virou para mim e fez assim: pai de santo bom é aquele que estende a mão para receber o filho e vira de costa para receber um pé na bunda. Infelizmente, nós dirigentes sofremos muito com a ingratidão das pessoas, mas nós já somos tarimbados com isso. Isso não esmorece a gente, isso não deixa a gente mais triste, ao contrário, isso nos fortalece, tá? Mas isso é muito importante para vocês. Não sejam ingratos com o pai de santo, pessoal. Olha, quem for ingrato comigo, eu não me preocupo. Só que não seja ingrato com a sua espiritualidade, não seja ingrato com as suas entidades. Sua entidade precisa de você para trabalhar. Assuma a sua mediunidade como responsabilidade, certo? Muito bem, isso é muito importante o que o senhor falou. Eu tava com um negócio aqui na cabeça, agora me sumiu. Eu adoro quando acontece isso de dar esses brancos na cabeça da gente. A idade. Obrigado, eu agradeço. Enquanto você vai lembrando,
deixa eu só falar aqui pro pessoal que eu tinha pego aqui uma página. Desculpa, lembrei. Deixa eu só cortar o senhor só um minutinho, senão eu vou esquecer de novo. Pode falar. Não é pergunta, não é nada. Eu só queria saber como que foi o bazar. Como foi o bazar? Isso. Foi muito bom, graças a Deus. A gente ajudou bastante, né, na questão financeira da nossa casa, que nós, como todo templo de Umbanda que não cobra nada, que trabalha só na caridade, é um problema muito sério financeiro. Então, graças a Deus, o bazar nos ajudou bastante aí. Muito obrigado. E tá aproveitando a bicicleta? Opa! E não? Isso é importante. A gente fez uma aquisição de uma bicicleta. Tá certo. Eu só queria falar pro pessoal que eu tinha pego aqui, quando eu falei logo lá no comecinho do programa, né, referente se a pessoa não quebra nenhum das leis da nossa casa, a pessoa trabalha normalmente, que foi a pergunta do Vanderlei. Só falar assim, bem rapidinho, tá? Dentro da nossa casa, quando nós fundamos, nós criamos 10 leis, né, que seriam os 10 mandamentos. Então, as leis do nosso templo são: número 1, seguimos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 2, praticamos a caridade acima de tudo. Número 3, somos contra qualquer ato ou trabalho que denigra qualquer pessoa. Número 4, não praticamos o corte ou o sacrifício de animais. Número 5, não incentivamos o uso de bebida alcoólica por ingestão. Número 6, não cobramos qualquer passo ou trabalho. Número 7, não indicamos trabalhos nem em cemitérios e nem em encruzilhadas. Número 8, não fazemos pactos ou trocas com o baixo astral. Número 9, trabalhamos sobre as leis da Sagrada Umbanda. E número 10, nosso lema, que é paz, amor e caridade. Isso que eu falo toda gira que eu abro na nossa casa. Tá certo. Veja bem, só colocando um negocinho, não somos contra, vamos dizer assim, nada disso que o Pai Léo disse, tá? Isso ele não faz na casa dele. Só para colocar uma ressalva aí, porque pode ter alguma pessoa que fala assim: não, mas então ele tá errado, porque na minha casa faz isso, aquilo outro. São as leis da nossa casa, tá? Do Templo de Umbanda Divina Luz, casa do Pai João. É isso que eu tô querendo explicar pro pessoal, tá? Eu respeito quem faça, mas é questão de trabalho mesmo. Eu também respeito, tanto que a minha casa tem algumas diferenças da casa do Pai Léo, entendeu? Não é porque tem as diferenças, tá, que a gente vai ser inimigo. Ao contrário, né? Os diferentes que se completam. Lógico, eu vou aprender muito com o Pai Léo, sabe? Vou aprender muito com o Pai Léo, tá? Eu tô aqui, como eu disse no comecinho, para aprender, tá? Eu não tô aqui para falar assim: olha, eu sou melhor ou eu sou pior do que o Pai Léo. Não, eu estou aqui para aprender, tá? E quando eu trouxe o Pai Léo aqui a primeira vez, e agora eu trouxe o Pai Léo de novo aqui, espero que assim que a gente acerte tudo bonitinho, porque a gente tá fazendo um remanejamento aqui, tá, dos horários da rádio, tá? A gente vai criar uma nova grade, tá? E nessa nova grade a gente espera o Pai Léo estar presente também aqui. A gente sabe que de segunda eu firmo um compromisso pode. Que assim eu estou à disposição da rádio. Assim que vocês conseguirem, eu firmo aqui o compromisso público perante todo mundo. Sou filho de Xangô, gosto de compromisso, tá? E firmo aqui que eu faço o programa aí para todo mundo semanal. A gente sabe que de segunda ele não pode, tá? Então, e nem quarta-feira também não, porque é gíria fechada lá na nossa casa. Quarta-feira também eu não posso, porque tem o Lúcio. Se eu tirar o Lúcio, ele me mata na quimbanda. Aí é ruim. Então não posso. Sabe que o Lúcio, ele fazia programa na rádio que eu fazia também. Sim. O Lúcio, se não me engano, ele fazia de segunda-feira. Não lembro o dia, mas inclusive ele entrou agora e tá ouvindo. Um abraço pro safado do Lúcio. Adoro esse cara. Um abraço aí, Lúcio. Né? Ele acabou de mandar mensagem: entrei agora e tô ouvindo, né? O que eu brinco com ele, nossa senhora. Então a gente tá remanejando. A gente sabe que de segunda o Pai Léo não pode, de quarta também não, tá? Só que eu vou até se for para mudar o meu programa de dia para outro dia, eu vou mudar.
Tudo bem. Tá? Porque... E na terça-feira para mim fica muito mais fácil. Porque quanto mais gente estiver ajudando a rádio, quanto mais gente estiver levando conhecimento, para mim é muito melhor. É como já falaram para mim assim, mas Ronaldo, não anda cansativo para você fazer programa de segunda a quinta, ajudando o pessoal, tal, não sei o que lá, e de sexta-feira terreiro? Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, cansa, porém, o que acontece? A gente vai ter outras pessoas que vão me ajudar nisso daí. O Ronaldo não vai ficar aqui de segunda a quinta, não, tá? O Ronaldo é o vamos dizer assim, é o que tá começando a rádio, entendeu? Mas tem gente aí que vai dar o aparato necessário aí pro Ronaldo descansar. Porque, como o Pai Léo mesmo disse, o Ronaldo tá velho. Foram palavras do Pai Léo, não minha. Foram palavras do Pai Léo. Né? Eu disse que você tá esquecendo as coisas pela idade, não que o senhor está velho. Às vezes tem pessoas que têm o Alzheimer bem cedo, bem precoce. Obrigado. Velho e doente. Né? Tudo bem. Ele tá só piorando a minha situação, mas tudo bem. Oh, meu Deus do céu. O Lúcio tá mandando um abraço pro senhor. Falou, parabéns pela contratação, seja bem-vindo, Pai Léo. Sabe? Mais um chegando na rádio. O pessoal aí tá elogiando bastante, viu, Pai Léo? Eu que agradeço aí a todo mundo que tá ouvindo a gente. É muito gratificante. Eu fiquei esse tempinho sem fazer programa. Também foi importante que nossa casa estava passando algumas mudanças, mas agora a vida dando uma estabilizada, fica muito mais fácil. E aí agora, né? Antigamente fazer um programa aí era muito complicado, porque eu tinha que ir para casa de santo, onde eu tinha mais espaço, a gente gravava, editava, colocava música, e aí eu tinha que levar do outro lado da cidade o CD para depois colocar para poder fazer. Então agora, né, pelo Skype, aqui ao vivo, fica muito mais fácil para mim. Bom, eu agradeço aí ao Lúcio, né? E com certeza aí a gente vai ser parceiro aí em mais uma rádio aí. Ele colocou risadas. Um dia eu vou fazer, me veio isso aqui agora na cabeça, Pai Léo. Um dia eu vou fazer vamos dizer assim, uma mesa redonda. Eu vou pegar todo mundo que tá passando seus ensinamentos aqui na rádio, eu vou reunir todo mundo junto e a gente vai fazer um programa só de 2 horas, todo mundo junto. Vamos lá, eu tô à disposição. Cada um falando o seu ponto de vista de cada pergunta. Eu acho que vai ser muito, mas muito interessante. A gente pode fazer como se fosse um evento, né? A gente marca daqui um mês e o pessoal vai mandando aí as perguntas. Eu vou ver isso aí direitinho, mesmo. Eu vou conversar depois com o Lúcio, tá? Eu vou conversar depois com o Sandro Djucá, entendeu? Eu vou conversar aí com algumas pessoas aí pra gente juntar um pessoal bacana aí pra gente fazer isso aí, que eu acho que vai ser muito, mas muito interessante mesmo, viu? É uma coisa que eu acho que nenhuma rádio até agora fez. Sim, vai ser bem legal. Pra inovar um pouquinho vai ser bem legal mesmo. Bom, Pai Léo, infelizmente chegamos no fim do programa. Vou dizer pro senhor que, olha, sensacional, foi ótimo, tá? Tô recebendo aqui um monte de gente aqui no Face desejando boas-vindas pro senhor, falando que o senhor é maravilhoso, que o programa é ótimo, tá? É bom, eu fico muito feliz. Não vou falar o nome das mulheres que falaram que o senhor é lindo. Porque elas não me viram pessoalmente. aí vai perder todo esse encanto. Oh, meu Deus, eu adoro brincar assim com as pessoas, sabe? Não, mas olha, tá todo mundo aí desejando uma boa sorte pro senhor, falando que o senhor é 10, sabe? Que o senhor tinha que realmente passar conhecimento mesmo, porque conhecimento não pode ficar guardado. Obrigado. A gente tem bastante coisa aí para passar. Na época que eu fazia programa, e voltando a fazer agora na rádio, eu sempre gosto de pegar um tema, né? Então eu sempre pegava, a gente está em abril, então hoje nós vamos fazer um programa só sobre Ogum, tá? Então a gente vai tentar fazer desse formato,
Aí a mãe Priscila vai participar também, tá? Fazendo esse formato de passar o máximo de conhecimento aí. Só fica um pouco difícil ao vivo, que no programa que eu fazia, para quem ouvia, sabe que no final o pai João do Congo, alguma outra entidade, até mesmo o cigano chegou a passar, ele respondia perguntas e passava alguma mensagem. Ao vivo isso fica muito difícil, tá? Não falo para vocês que não tem jeito, tá? Mas fica muito difícil. Até mais que o que eu estava falando, eu não gosto de trabalhar em casa também, e eu faço esse programa da minha casa. Mas aí a gente vai tentar uma forma aí de mandar uma gravação por mês, alguma coisa assim, tá? Mas aí a gente volta a fazer tudo bonitinho. Mas o senhor tem Note? Eu tenho um notebook, mas eu não tenho Wi-Fi lá no centro, né? Entendi. Não, porque mas a gente consegue dar um jeitinho. A gente dá um jeito. Nossa, muito legal. Bom, antes de me despedir, né, a gente já vai se despedir, né? Infelizmente a gente já vai se despedir. Então, só avisando o pessoal aí, quem quiser adiciona lá no Facebook o Pai Léo das Pedreiras, tá? Eu tenho um grupo no Facebook que é um grupo para quem quer saber sobre os rituais da nossa casa, tá? A gente trabalha toda segunda-feira à noite, a partir das 8 horas, tá? Na rua Silva Jardim, número 402, no metrô Belém, tá? A gente tá a 3 minutos a pé do metrô Belém, tá? É toda segunda-feira às 20 horas, tá? A gente abre a porta lá pelas 19, 18h30, às 20 horas. Nossa festa de Cosme e Damião é agora sábado, como todas as festas, eu sei que todos vocês têm. Então eu sou dirigente do Templo de Umbanda Divina Luz, Casa do Pai João, só procurar no Face, vai encontrar a gente. Nós temos um grupo no Facebook para quem quer saber sobre os nossos rituais, é só procurar, tá? Aí eu adiciono vocês lá no grupo. E aproveitando o espaço que o Ronaldo sempre dá pra gente, nós estamos já divulgando um evento que nós vamos fazer social para angariar fundos, tá? Que é o Samba do Zé. Não tem corporação, não é um ritual de Umbanda, tá? É um dia que a gente tira para fazer uma feijoada à vontade, tá? O convite é R$30, é um precinho bem bacana. Feijoada com samba, vem um grupo de samba ao vivo e nós vamos ter a apresentação de Curimba também nesse dia. Quando vai ser, Pai Léo? Vai ser no dia 25 de outubro. Vai ser a inauguração da Curimba Usobás, tá? É uma Curimba que eu, além de dirigir a Curimba, eu também canto nessa Curimba, tá? Eu não canto bem, mas fica legalzinho, tá? Então, quem quiser, vai ser a inauguração dessa Curimba. E o pessoal da Aldeia de Caboclos, lá do Pai Ângelos, também vai estar com a gente nesse dia, fazendo uma apresentação, além do grupo de samba, tocando samba aí de raiz, tá? O samba aí do quintal mesmo. Vai ser bem legal. Quem quiser convite, me procura pelo Face, tá? Ou até mesmo procuro o Ronaldo Pereira no Face dele, que aí com certeza eu vou passar já para ele todas essas informações. Certo, e depois a gente você tá convidado, né? Samba do Zé, você tem que estar lá, né? Obrigado. Depois a gente pode até ver, conversar com o senhor conversa com as entidades também, né? Qualquer coisa da gente fazer uma gravação disso aí. Podemos fazer. Tá, a gente combina direitinho. Como é um evento puramente material, né? Que é para angariar fundos, então eu não vejo problema, não. Porque aí eu acho que seria muito legal pro pessoal que não foi, que quisesse conhecer, ver como que é. Sim, é bem legal, mas quem quiser vai ser bem aceito aí, pessoal. Vai ser aí um domingo, tá? É um domingo, dia 25 de outubro, é um domingo, vai ser um almoço aí muito legal, vai valer muito a pena quem quiser ir. Beleza, então. Acho que é isso, passei todos os recados, estou à disposição. Eu conversei essa semana com o Ronaldo, né? Falei pra ele, aí vamos ver do negócio do programa. Ele falou que eu falei que o pessoal tava me cobrando. Ele falou, não, manda me cobrar. Então, pessoal, quem quiser aí o programa, agora eu falo ao vivo, né? Cobra aí o Ronaldo que ele vai dar um jeito. É mentira, não falei nada disso não, tá? Não. Fica tranquilo. Como eu falei pro senhor, só vou acertar toda a grade aqui. E isso vai me custar um pouquinho de tempo, porque o senhor sabe que eu não vivo da Umbanda, eu vivo para Umbanda. Então eu tenho a empresa que eu trabalho, né, há mais de 25 anos, sei lá, já perdi as contas, né. Fora isso tem a rádio que eu auxilio, né, as pessoas, né. E de sexta-feira eu tenho o terreiro. Então, na realidade, se for colocar assim, basicamente me sobra sábado e domingo. Entendeu? Então, quer dizer,
pouquíssimo tempo para muita coisa para a cabeça, mas eu vou fazer isso daí o mais rápido possível para a gente já jogar o senhor. Tá bom. Tá, empenho, o senhor pode ter certeza que empenho eu vou ter. Enquanto isso, o senhor está convidado para voltar aqui de terça-feira. Terça-feira de novo? O senhor está convidado. Tá bom, eu venho então. Fica firmado aí o compromisso. Tá Terça-feira a certo. gente vem de novo. Tá bom então, pai. Tá bom? Só lembrando que eu acabei de esquecer, ele tem o blog também que eu tenho. Eu tenho várias coisas, por isso que não me sobra muito tempo. Tem o blog umbandadejesus.blogspot.com, um blog aí com 4 milhões de acessos aí, só de ensinamento de Umbanda, tá? Quem quiser vai até lá, tem muita coisa, pessoal. Uma vez a gente fez uma conta, a pessoa vai demorar ali pelo menos quase um ano para conseguir ler tudo quanto é postagem que tem lá. Em breve o Pai Léo também vai lançar assim, você pensa e o Pai Léo responde. Vou lançar um CD de Curimba, da onde você olhar, vai ser o Pai Léo tá lá. É só dando risada mesmo. Tá bom, Pai Léo, muito obrigado, boa noite. Você cortou ele.